Pessoal, boa tarde. Então, como eu comentei hoje, a ideia é estar falando um pouco sobre TDD, Test Driven Development, né? Eu vou estar focando em .NET Core. O meu trabalho hoje é focado na plataforma .NET, mas os conceitos que a gente vai estar vendo aqui se aplicam a outras linguagens e plataformas. De repente, se alguém trabalha com Java, por exemplo, é praticamente igual o que eu vou estar abordando aqui. Claro, tem as suas características específicas do Java, mas os conceitos em si são os mesmos. Aqui um breve resumo. Eu sou Microsoft MVP atualmente, né? Também participo do MTAC, né? O Multiplatform Technical Audience Contributor. Esses dois programas eu ingressei neles por conta da minha participação na comunidade técnica, né? Seja palestrando ou produzindo artigos, né? Trabalho há mais de 15 anos na área de tecnologia, no caso, desenvolvimento de software, né? E sou autor técnico e palestrante. Aqui estão os meus contatos, né? Facebook, LinkedIn, meu blog do Medium, né? GitHub. Depois o exemplo que eu implementar aqui hoje, a ideia é estar subindo isso para o GitHub, daí eu posto no site do Meetup e também no vídeo, né? E aqui também tem um canal do .NET, que eu até já comentei, a gente sempre está fazendo eventos online, e a ideia é estar fazendo um evento agora, no final na verdade, no início do mês de dezembro, né, seria o evento de final do ano do canal .NET. As datas já estão definidas, é só vocês acessarem a página do nosso canal no Facebook, tem mais detalhes lá, né? E é um evento noturno, online também, e a gente espera daí que, dentro da possibilidade, vocês acompanhem. Tem o meu site aqui também. Aqui um resumo do que eu vou estar falando hoje, né? Alguns cenários comuns que a gente encontra na área de software, depois conceitos de TDD, Test Driven Development, finalmente um exemplo prático. Então, começando com cenários comuns do desenvolvimento de software. O primeiro deles é entregar rapidamente, né? A gente tem prazos muito curtos, é sempre aquele negócio de entregar para ontem, né? E muitas vezes isso acaba afetando bastante a qualidade daquilo que a gente está entregando. Chega ao ponto mesmo do pessoal não fazer um teste, né? Implementar rapidamente, já liberar para o pessoal, usuários, o sistema em produção, né? Muitas vezes por alguma pressão comercial, e numa situação dessa, com certeza, alguma coisa vai acabar passando e isso pode se transformar em um pesadelo lá na frente, né? Equipes reduzidas também, principalmente numa época em que as empresas não encontram tanto financiamento das suas atividades, que é o que a gente convive hoje no Brasil, né? Você vê muitas vezes a pessoa alocada em 3, 4, 5 projetos simultâneos, as equipes também são pequenas e é bem naquela brincadeira, né, do se vira nos 30. Você tem que assimilar tecnologias novas e correr atrás daí para dar conta de todo o volume de trabalho que está entrando e que geralmente é grande, né? Mudanças frequentes em requisitos, isso também afeta a qualidade, só que infelizmente é algo que a gente não consegue estar evitando. As áreas de negócio são bastante dinâmicas, seja uma empresa privada ou mesmo um órgão público, tem uma série de coisas em contínua transformação, né? Então, legislação principalmente no Brasil está mudando toda hora, e isso com certeza acaba afetando daí o desenrolar das atividades na área de software, e pode também estar comprometendo a qualidade daquilo que é entregue.
Nem sempre o pessoal de negócio e a área técnica falam a mesma língua. Então, essa imagem aqui é clássica, né? Todo mundo que fez um curso de graduação, pós-graduação de tecnologia já viu isso em algum momento. Então, tem aquilo que o cliente pediu, o líder de projeto entende uma coisa, o analista entende outra, até chegar no produto final que não se parece nada com aquilo que o cliente imaginava. Isso acontece justamente por conta de não se falar a mesma língua. Muitas vezes o desenvolvedor não conhece a fundo o negócio, né? E o pessoal das áreas de negócio não passam informações suficientes, então isso acaba afetando a qualidade daquilo que é entregue, além de inviabilizar uma série de testes que poderiam ser feitos para garantir que aquele software vai atender os requisitos. Outro ponto que pesa bastante, eu coloquei essa imagem que o pessoal acha graça, mas infelizmente acontece. Os testes não são levados tão a sério como se deveria, então você pega muitos gestores por aí, você fala sobre utilizar testes automatizados nas aplicações, o pessoal fala, não, depois a gente vê isso, vamos entregar logo, vai ter um tempo a mais e a gente não tem esse tempo. É aquele negócio do preventivo e do corretivo. É melhor você prevenir uma série de coisas e ganhar tempo a médio e longo prazo do que de repente você economizar tempo agora e entregar algo que com certeza vai gerar problemas em produção e que muito provavelmente vai trazer um estresse relativamente grande. Muita gente também acaba subindo aplicações e fazendo testes em produção, então isso é uma incógnita, a consequência, né? Eu já vi gente subir rapidamente mudanças em uma aplicação, a pedido de uma diretora numa empresa, e durante uma demonstração que estava sendo feita, uma funcionalidade que era chave naquela aplicação parou de funcionar. Então, com certeza, no pós-reunião, foi uma situação um pouco chata, né? E como que a gente consegue contornar esses problemas? Utilizando metodologias ágeis, então você pega o XP, o Extreme Program e o Scrum, que são os mais conhecidos, né? Eles têm uma série de práticas, de recomendações que procuram guiar os desenvolvedores na busca por um software de mais qualidade, e um ponto que eles batem bastante é a questão de teste de software. Existem diferentes abordagens, mas a intenção é que os desenvolvedores também procurem testar o máximo possível aquilo que está sendo implementado. E por que testar um software? Basicamente, para garantir que ele atende aquilo que consta na sua especificação, ou seja, aquilo que foi acordado, que de repente foi até elaborado um contrato junto a um cliente ou uma área usuária, né? E também para detectar falhas e erros que aconteceriam antes da subida para a produção. Então, você imagine, por exemplo, um sistema na área de aviação. Uma falha, um defeito, com certeza vai levar a uma catástrofe, né? Um prejuízo financeiro enorme, e dependendo do porte disso, né? A perda de vidas humanas, então uma coisa que você não tem como mensurar isso e que vai trazer impactos daí para a empresa responsável por aquele software. Aqui a gente tem alguns tipos de teste. Hoje eu vou focar no teste de unidade, né? Eu já vou falar adiante. Mas temos também teste de integração. Geralmente isso acontece quando você faz o merge de todo o trabalho de uma equipe de desenvolvimento. Então você checa se
se aquilo que foi desenvolvido está funcionando de acordo, né, se os diferentes módulos se comunicam corretamente e se essa troca de informação não apresenta problemas. A gente tem o teste de sistema, que é uma homologação verificando todo o comportamento da aplicação, o teste de aceitação, que geralmente envolve a participação do usuário ou do cliente que está contratando aquele serviço, né? O teste de regressão, que na verdade pode envolver qualquer uma dessas categorias de testes. Então, geralmente é quando você já tem algo, uma aplicação, uma funcionalidade já existente, e você conduz uma nova bateria de testes para ter certeza de que não há um efeito colateral numa modificação que tenha sido feita no seu projeto, né? E o teste de UI, a gente tem soluções tanto para mobile quanto para web, para validar interfaces gráficas. No caso de sistemas web, acho que a solução mais conhecida é o Selenium, né? A gente consegue implementar código simulando a ação de um usuário. Então, muitas vezes você precisa fazer um teste de uma tela que tem 50 campos. É um teste que você vai perder um tempo e toda vez que você modifica alguma coisa, conduzir isso, você vai achar esse trabalho bem enfadonho. Então, de repente, você pode implementar um teste de UI com o Selenium, automatizar tudo isso em questão de segundos, aí você simula a interação de um usuário com a sua interface web. Você não precisa sair digitando nada. O framework consegue daí ativar o browser, navegar até uma página específica e imputar daí os valores de testes. Falando um pouco sobre testes de unidade, quais são as características desse tipo de teste? Eles são automatizados, então você vai escrever código para que não tenha necessidade de efetuar testes manuais, né? Vai ter uma ferramenta por trás, geralmente uma IDE de desenvolvimento, seja o Visual Studio, o Eclipse, o NetBeans, assim por diante. Eles são repetíveis, então, uma vez que você implementa um conjunto de testes de unidade, você tem a capacidade de executar novamente esses testes, né? Justamente entrando naquela questão do teste de regressão, se de repente você está modificando algo que já existia, de maneira a garantir, né, que os seus testes passam, né, se a mudança que a mudança que foi realizada não está afetando, né, um comportamento que já era esperado. Facilidade de implementação, então os testes de unidade são bastante simples, né? Eles não exigem que você utilize estruturas muito complexas para sua codificação, vocês vão ver depois aqui no exemplo. Reuso futuro, então está relacionado à característica repetível, né? Muitas vezes você vai implementar testes de unidade, executar eles quando entregue uma funcionalidade e futuramente com novas mudanças no sistema, você vai revalidar isso e com certeza executar testes de unidade já pré-existentes. Facilidade e rapidez de execução. Então, assim, para executar um teste de unidade tem que ser algo rápido, né? Então você vai conduzir esse teste numa pequena porção de código, seja uma classe, seja um método, né, ou um objeto, e você precisa que esse feedback que é gerado seja rápido. Então você não vai rodar um teste de unidade que vai levar 6 minutos processando. É algo que você executa em questão de milésimos ou mesmo segundos, né, você já tem um retorno na sua IDE e você consegue determinar se aquilo está fora do esperado, né? Aqui temos os principais frameworks para teste de unidade na plataforma .NET. Então tem o MS Test,
que é da própria Microsoft, ele existe desde o Visual Studio 2008, o NUnity, que na verdade é um projeto portado do JUnity, né? O JUnity foi uma das primeiras ferramentas de teste de unidade em Java, né? E além disso temos o XUnit, que de certa forma é uma evolução do NUnit, né? O XUnit é específico da plataforma .NET, e o interessante dele é o seguinte, a própria Microsoft tem favorecido mais o uso do XUnit ao invés do que o MSTest. O XUnit é um projeto open source. Se de repente vocês pegarem a nova versão da plataforma .NET, o .NET Core, é um projeto open source, e analisarem o código que está lá no GitHub, vocês vão notar daí que os diferentes testes de estruturas do framework foram implementados utilizando o XUnit. Então o XUnit oferece para a gente uma série de facilidades, né? Quando a gente utiliza código .NET em comparação ao MS-Test. Falando agora sobre TDD, Test Driven Development, não seria uma abordagem que pensa só em testes, é uma abordagem de desenvolvimento, ela é cíclica e ela envolve a codificação e execução de testes de unidade. E um ponto que acaba gerando bastante controvérsia, geralmente você vai fazer a validação, como eu já falei, de objetos e métodos, né, unidades no caso, é que você precisa escrever o teste antes do código. Só que isso gera uma pergunta, poxa, eu vou escrever um teste e eu não tenho código, vai dar erro no próprio teste, porque não tem algo para ser validado, vai dar erro de compilação. Na verdade, o que você vai estar fazendo é montar o esqueleto daquilo que vai ser testado, ou seja, de repente colocar o esqueleto de uma classe, ou o esqueleto de um método, e retornar um valor aleatório. De repente, se é um método numérico, você retorna -1, 0, ou de repente o menor valor possível para aquele tipo, se for int ou double, por exemplo, né? E de forma que você não codifique testes viciados, porque imagine o seguinte, de repente o retorno do seu método você coloca 0 antes de implementar esse método. E você escreve uma série de testes de unidade e um dos resultados possíveis é 0. Ou seja, você vai executar um teste de unidade de algo que ainda não foi implementado e esse teste vai passar. Então, de repente, pode ser até que o desenvolvedor esqueça de fazer a implementação, você tem um teste viciado que está mascarando um problema e isso pode até subir errado para a produção. E o uso de TDD ele é bastante favorecido pelas metodologias ágeis. O criador do XP, o Kent Beck, é também o responsável, a pessoa que iniciou o projeto do JUnity. Então você vê que o pessoal esse pessoal que tem bastante peso evangelizando tecnologias e práticas, eles veem com bons olhos a adoção desse tipo de abordagem. Aqui seria o ciclo de desenvolvimento em TDD, né? Então a gente vai escrever um teste que vai apresentar falhas de cara, então essa fase chamada de red, vermelho, né? Bastante sugestivo. O próximo passo, a gente vai executar os testes, né? E a ideia é que seja feita a implementação e que isso passe, então é chamado de green, que seria um sinal verde, né? E opcionalmente a gente tem a possibilidade de identificar melhorias possíveis no nosso código, fazer a refatoração, o refactor, né? E
Uma vez que a gente faça isso, é importante que a gente execute novamente os testes de unidade, de maneira que seja possível garantir, né, que as modificações efetuadas não produziram um efeito indesejável. Então, vou partir agora para um exemplo prático de TDD. Basicamente vai ser o seguinte: eu vou utilizar aqui o Visual Studio 2017, de repente para estudos, caso vocês queiram utilizar o Visual Studio, é possível vocês fazerem uso do Visual Studio 2017 Community Edition. Ele é gratuito para fins de estudos, né? Eu vou utilizar aqui também o .NET Core 2.0. O interessante do .NET Core é que a gente tem a possibilidade de implementar aplicações .NET também em Linux e Mac. Então ele é multiplataforma e esse suporte é garantido pela própria Microsoft. E no caso aqui eu vou utilizar o XUnit, né? Eu já tinha comentado com vocês, né? Ele é um framework bastante simples, né, e que acaba sendo até mais fácil a implementação de testes de unidade com ele do que com o MS Test da própria Microsoft. Aqui é o case que eu vou estar passando para vocês. A gente vai implementar uma funcionalidade de conversão de temperaturas, convertendo da escala Fahrenheit para Celsius. O que seria a escala Fahrenheit? É a escala utilizada em países de língua inglesa. Então, nos Estados Unidos, é a unidade de temperatura default. Observam aqui, ó, aqui nós temos os casos de teste. Coloquei aqui 2 casas decimais para arredondamento. 32 graus Fahrenheit, de repente você vê uma leitura de temperatura em Nova York, aparece 32, você imagina, poxa, deve estar quente, né? Na verdade, são 0 graus Celsius. E 86 graus Fahrenheit, você parar para pensar, nossa, 86 graus está mais quente que o deserto do Saara. Na verdade, isso convertido para Celsius são 30 graus, que é uma temperatura comum aqui no nosso verão, né? Aqui a classe que a gente vai criar é uma classe estática, ela vai ter um método que faz a conversão. Eu tenho um exemplo disso implementado com o .NET Core 1.1, está aqui no GitHub, mas depois eu vou subir o exemplo de hoje, né, baseado na versão 2.0 também para o meu repositório e disponibilizo isso para vocês. Michel, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se ele respondeu. Michel? Microfone mutado aqui. Não, por enquanto não, cara. De boa. Beleza. Show de bola. Beleza. Deixa eu abrir aqui então o Visual Studio para vocês verem. Eu vou criar aqui, deixa eu até chamar aqui o Zoom, né, para eu vou criar aqui um novo projeto. Vai ser a nossa biblioteca que terá a classe de conversão de temperaturas, né? Eu vou usar esse template aqui, então eu selecionei aqui .NET Core com C Sharp, vou marcar aqui Class Library, né? Então é uma biblioteca baseada no .NET Core. Essa biblioteca a gente está implementando em Windows, mas ela poderia, uma vez implementada, ser utilizada em Linux ou mesmo Mac sem nenhum problema. Eu vou chamar esse projeto aqui de temperaturas. Vou dar OK aqui. Está processando aqui, só um minuto.
Beleza, está aqui o nosso projeto. Ele está baixando aqui as dependências do .NET Core, só um minuto. A nossa classe, eu tinha falado, o nome dela vai ser conversor temperatura, então deixa eu renomear ela aqui. Então renomeei, beleza. Aqui o código dela, né? Eu havia comentado, será uma classe estática. Eu vou colocar aqui o método, né? Fahrenheit para Celsius, também será um estático, né? Já que a própria classe tem essa característica. Fahrenheit para Celsius. Vou passar aqui o parâmetro temperatura, um double também. E o retorno aqui, uma das temperaturas possíveis lá dos casos de teste, até voltando, seria 0. Então, se de repente eu retornar 0 aqui, não vai fazer muito sentido. Se eu retornar -1, também o mesmo problema. Então, eu vou colocar aqui ó, o valor mínimo do tipo double. Está nessa propriedade aqui em mean value. Beleza. Eu tenho aqui o esqueleto da minha classe. Eu tenho aqui a opção de remover os usings desnecessários, né? Beleza. Eu já dei uma limpada então no código. Qual que seria o próximo passo aqui? A ideia agora é a gente criar um projeto de testes a fim de validar essa estrutura, essa classe que nós criamos. Quando a gente trabalha com implementação de testes, o objetivo principal é que a gente separe isso, porque não faz sentido a gente subir uma biblioteca em que dentro dela tem as classes de teste também, né? A gente vai estar misturando coisas e não faz muito sentido aqui para esse contexto. Então, eu vou criar um projeto separado de testes, também no .NET Core 2.0. Então, aqui a gente tem duas opções. O Unit Test Project, que é baseado no MS Test, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então ele até fala, ó, pode rodar em Windows, Linux e Mac. E o XUnit, que é baseado nesse framework, né, mais recente, né, e que tem sido incentivado o uso. Então vai ser um XUnit Test Project. Geralmente, os projetos de teste, eu crio com o mesmo nome do projeto que vai estar sendo testado e acrescento daí .tests, para ficar bem intuitivo, bater o olho e saber, poxa, está aqui os testes de unidade da minha biblioteca. Eu vou dar OK aqui. Ele vai começar aqui a baixar as dependências, já vem uma classe aqui de testes para a gente, então notem aqui, ó, unit test 1, tem o atributo fact, né, e teste 1 aqui, um método. Esperar ele carregar aqui, só um minutinho. Beleza, baixou aqui as dependências, já está aparecendo OK aqui o código para a gente. Eu vou renomear essa classe para testes conversor temperatura. E aqui eu preciso também adicionar uma referência para a minha biblioteca que vai estar sendo testada. Então, eu adiciono aqui temperaturas ao projeto de testes, né? Ele está referenciando, então, a class library, né? Que estará sendo validada. Beleza. Próximo passo.
voltando aqui para os slides, nós temos aqui os casos de testes. Então, a gente vai simular essas situações, né, passando o parâmetro de 32 graus Fahrenheit lá para o nosso método, né, o retorno esperado é 0 graus Celsius. Cada um desses cenários que vai gerar daí, né, um método de teste. Então, deixa eu colocar aqui, eu vou chamar isso de teste de conversão temperatura. Teste conversão temp mesmo, 0,1. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui uma variável chamada resultado, chamar aqui deixa eu colocar aqui a biblioteca, né? Temperaturas. Aqui. Conversor temperatura, eu chamo daí o método Fahrenheit para Celsius. Vou passar aqui 32 graus, né? E daí o que eu faço nesse segundo momento? Eu vou utilizar aqui a classe Assert, os principais frameworks, o XUnit, o NUnit, o próprio JUnit do Java, o MSTest, eles contam geralmente com uma classe chamada Assert, que é onde a gente vai ter métodos, né, para fazer essas validações. Então, deixa eu trazer aqui, ó, um dos métodos é equals, né, mas tem outras opções. Ele tem um método chamado false, empty, métodos para verificar se uma coleção ou uma string de repente contém uma determinada parte, né? Beleza, eu vou usar aqui equals, né? Passar aqui o valor. Deixa eu pegar aqui. Eu ia falando errado, é o método equal mesmo, né? O equals é um método para comparar objetos, né? A gente passa qual que é o valor esperado, 0 graus Celsius, e o valor que foi retornado, que está na variável resultado. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro teste de unidade. Vou até remover essa referência aqui que não está sendo usada, beleza. Eu tenho aqui o menu teste, a opção Run All Tests no Visual Studio. Então, deixa eu executar essa opção. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai varrer o projeto de testes, né? Ele faz uma análise aqui embaixo, né? Então, notem, até ele marca aqui Load Playlist Started, Discover Test Started. Ele vai listar aqui para a gente no output que encontrou testes, né? Vai, inclusive, executar os testes. E aqui na janela Test Explorer, né? Ele vai trazer aqui para a gente, né? Informando, né? Que esse teste falhou. Então, notem aqui, ó, o valor esperado era 0, o que ele trouxe aqui é uma dízima, né? O valor mínimo aqui do tipo double. Então, esse teste apresentou falhas justamente pelo fato de que ainda não implementamos, né, aquela funcionalidade. Beleza. O que a gente pode fazer a mais aqui? A gente tem condição aqui agora de criar um outro método de teste. Então, como é bem parecido, eu vou duplicar esse código, né? Vou esperar aqui que deu uma travadinha no Visual Studio. Beleza, parece que voltou. Eu vou chamar aqui de teste conversão temp 02. Qual que é o próximo caso de teste? 86 graus. Resultado 30 graus Celsius. Então, caso eu rode novamente aqui esses testes, né?
a gente tem aqui um segundo caso de testes que apresentou falhas. Então vamos finalizar aqui com os outros casos de testes, né, para a gente já partir para o próximo estágio. Então deixa eu colar aqui o que eu tinha feito, né? Método 3. Então a gente vai passar aqui 90,5 graus Fahrenheit e a temperatura esperada disso é 32,5 graus Celsius. E para finalizar, o último caso de teste, né? Então, teste conversão temp 04. Eu vou passar aqui 212 graus Fahrenheit e a temperatura esperada 0 graus Celsius. Beleza. Então tá aqui os nossos casos de teste. Vou pedir para rodar todos os testes. Então notem que todos apresentaram problemas, até porque a gente ainda não fez a implementação da nossa funcionalidade de conversão. O que é interessante mostrar aqui para vocês agora? A gente sabe que não foi feito ainda a implementação, mas a gente tem a possibilidade, por exemplo, de executar um teste individualmente. Então você clica com o botão direito em cima do método, né, e seleciona a opção Run Tests, né? Ele vai mostrar aqui para a gente no Visual Studio o resultado da execução só desse teste. Então notem que os demais testes estão inativos aqui no Test Explorer, né? O que a gente poderia fazer também aqui? De repente você já tem a funcionalidade implementada e quebrou um teste. Você tem a possibilidade de fazer o debug a partir desse teste de unidade. Então, clicando com o botão direito do mouse, eu venho aqui em Debug Tests. Está processando aqui, só um momento. Então parou aqui o breakpoint para a gente, né, como eu havia falado para vocês, né, e vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai debugando. Então eu acabei dando F10 aqui pulando, né, vamos entrar aqui na classe, de repente você teria seu código aqui implementado, né, e você teria condição de ir passando instrução em instrução e avaliando daí o que está acontecendo de maneira a facilitar daí a descoberta de um problema que esteja ocorrendo. Então, beleza. Ele vai dar uma exceção porque falhou o assert, né? Deixa eu dar F5 aqui. E o TS aqui apresentou o erro conforme esperado. Então, o próximo passo aqui agora, retornando aos slides, a gente vai implementar daí esse cálculo de conversão. Então, deixa eu abrir aqui a classe conversor temperatura. Lembrem que eu tinha falado que a gente vai arredondar para 2 casas decimais, então acabei tirando aqui o system, mas ele era necessário, né? System. Para cálculos matemáticos, a gente tem no C# uma classe chamada Math, tem o método round que faz arredondamento. Então a gente vai pegar aqui a temperatura menos 32 dividido por 1,8. Então, 1,8. E arredondando esse cálculo para 2 casas decimais. Eu até não mostrei aqui para vocês, mas ó, como falhou o teste, ele fica aqui com esse sinal de alerta no método. E também o método que está apresentando falha, né? O Visual Studio acusa isso para a gente aqui.
Vamos rodar novamente os testes. A ideia é que isso passe agora. Então, olha, todos os testes nossos passaram, né? Significa que a funcionalidade em questão foi implementada corretamente e a gente já tem condição daí de, futuramente, se for feita alguma modificação, executar novamente esses testes e revalidar aquilo que nós desenvolvemos. Uma coisa que vocês devem ter notado aqui, imagine que tivesse, por exemplo, 50 casos de testes. A gente ia acabar criando aqui 50 métodos. E praticamente todo método aqui que a gente colocou nessa classe de testes, ele está com o mesmo código. De repente a gente poderia fazer algo parametrizado e com um único método testar diversos casos de teste. É possível isso com XUnit? É possível e é bastante simples. Uma coisa que eu acho que eu não comentei aqui também é o seguinte, no caso do XUnit, um método de teste, ele tem que estar marcado, por exemplo, com um atributo fact. Se a gente pegar esse método 2 aqui e tirar o atributo fact, pedir para rodar os testes, notem que a ferramenta não vai reconhecer isso como um teste de unidade. Então notem aqui, ó, o teste 2 sumiu. Então é importante, cada framework utiliza um nome para esse tipo de atributo, ou no caso do Java, annotation, né? Cada um tem as suas características, mas é importante que vocês estudem esses aspectos de cada um desses frameworks e tomem cuidado com essa questão. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Como eu tinha falado, né, a gente vai criar uma bateria aqui de testes, mas utilizando isso de forma parametrizada. Então, eu vou chamar de teste conversão temp. Eu vou colocar aqui dois parâmetros, temp Fahrenheit, temp Celsius. Também é do tipo double. Eu não vou utilizar o atributo fact aqui. A gente vai utilizar um atributo chamado theory. É específico isso do XUnit, né? E a gente vai passar os parâmetros aqui utilizando um atributo chamado inline data. Esse inline data aqui, ele recebe como parâmetro um params object, né? Então a gente pode passar dados de vários tipos, né? É um array, né? Então a gente vai passar aqui 32, que é o primeiro caso de teste, e 0 daí, que é o retorno esperado. Aqui eu vou trocar, né? Então, temp Fahrenheit e temp Celsius. Os outros métodos, então, ó, 8630, a gente coloca aqui um outro atributo inline data e passa aqui 86 e 30. Terceiro caso de teste, 90.5 e 32.5. 90.5, 32.5. E o último caso de teste, 212 e 100. Deixa eu já remover ele aqui. Beleza? Está aqui, né? Os nossos 4 casos de teste. Se tivessem outros, a gente utilizava inline data. Uma coisa que o pessoal fala bastante de teste de unidade, né?
dentro do TDD é que, se você parar para analisar, esses testes aqui que a gente implementou, de certa forma, eles funcionam como uma documentação do código, porque eles descrevem um comportamento, ou seja, você tem um valor tal e o retorno esperado é X ou Y, né? Beleza. Tá aqui então, a gente vai rodar novamente esses testes para vocês verem como vai ficar isso no Test Explorer. Então, vocês notem, cada método que a gente tinha criado era mapeado para um teste aqui. Agora a gente tinha um único método, deixa eu até aumentar aqui, ó. Um único método, mas ele entendeu que tinha uma sequência de parâmetros, então ele mapeou tudo isso aqui para a gente. E aqui está o retorno. Então, quando a gente tem um conjunto de testes que é bem parecido e variam os parâmetros, né, ao invés da gente utilizar o atributo fact, não significa que você não vai utilizar mais fact com XUnit, mas o theory e o inline data simplificam bastante isso para a gente. A gente tem outros parâmetros aí que você consegue, utilizando o theory, ler uma sequência de dados de um banco de dados, de um arquivo CSV e assim por diante. Mas assim, do ponto de vista do desenvolvedor, você colocar aqui os parâmetros que você vai estar utilizando acaba sendo bem mais intuitivo. Você já sabe que está aqui, de repente, se você precisa caçar essa informação, você vem aqui e obtém isso, né? Beleza. Então vocês viram que eu rodei. Isso está relacionado a teste de unidade também, é uma característica do Visual Studio, né? Só que presente na versão Enterprise, que é a versão paga com mais recursos da ferramenta. De repente, se vocês trabalham com essa ferramenta na empresa de vocês, ou porventura instalou para testes uma versão trial na sua máquina, ou mesmo você assina o MSDN da Microsoft, tem acesso a esse software, tem um recurso bastante interessante na versão Enterprise do Visual Studio, que seria o seguinte, ele tem aqui uma funcionalidade chamada Live Unit Testing, né? Desculpe. O que isso faz? Ele vai analisando tudo que tem teste de unidade na sua solution, né? Ou num projeto específico da sua solution, é possível configurar isso, né? E conforme você faz modificação no código, ele acaba acusando quais testes falharam. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou ativar aqui essa funcionalidade, né, o Live Unit Testing. Então, só esperar um instante aqui, que ele já deve estar fazendo a análise, né? Ainda não acusou, né? Beleza. Notem o seguinte, ó, a gente ativou esse recurso, está aparecendo aqui, ó, essas marcas verdes, né? Aqui esse becker aqui de química, né, esse recipiente, né, com um sinal verde aqui, esse símbolo é utilizado para teste de unidade no Visual Studio, significa que esse método de teste aqui não apresenta, esse método dessa classe de teste não apresenta falhas. Se a gente for aqui também na nossa funcionalidade, ó, notem que está ok aqui. Se de repente a gente fizer agora uma modificação e vamos retornar aqui menos 5.000, que é um valor que não faz sentido nenhum. Notem aqui, ó, está aparecendo um relógio aqui indicando que está sendo processado e passado alguns segundos, ó, está acusando aqui que esse método e exatamente essa linha de código está produzindo um erro. Caso a gente clique aqui, ele vai listar para a gente, ó, todos os casos de teste, né, que apresentaram falhas.
Então a gente tem condição de efetuar a modificação e pedir para executar todos ou de repente fazer o debug de todos. E do mesmo lado aqui, na nossa classe de teste, aqui, ó, ele está dando alerta que está com problemas, né? Caso a gente clique aqui, ó, olha, todas as situações que falhou. Então, vamos consertar aqui isso, né? Salvei aqui. E já está verde, significa que os nossos casos de teste estão passando. Então, uma funcionalidade bastante interessante e que pode ser útil para a gente no dia a dia, né? Que de repente você está testando a sua aplicação e pode ser que cometa uma falha, já tem teste de unidade e ele vai acusando isso para vocês. Só que aquilo que eu falei, tudo isso, né, é um recurso a mais que facilita, né? Só que você tem a opção de executar isso por projeto, pode ser que você tenha uma solução com 20, 30, 40 projetos, e se você ativar isso para todos os projetos, vai ter um custo de processamento e o uso do seu Visual Studio, a performance dele vai acabar degradando um pouco. Então você tem a opção de desativar esse recurso, ou de repente ativar o Live Unit Testing, né, por projeto. Então, só ver aqui. Aqui, ó. Live Unit Testing, né? Dá para você incluir um projeto de teste ou excluir ele daquilo que vai estar sendo processado pelo Visual Studio. Então, um recurso bastante interessante, tende a ajudar bastante, mas se você está num projeto grande e acha que vai facilitar a vida, pode ser que comece até a travar o Visual Studio, validando tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então, você está trabalhando num projeto específico, ativa só para aquele projeto, para não afetar a performance de uso da ferramenta. Tranquilo, Michel? Já quase deu horário, né? Tranquilo, cara. Mas o próximo aí não apareceu ainda. Se quiser continuar falando, pode falar aí de boa. Tá, beleza. Tem alguma dúvida, pessoal? Apareceu algumas aqui. Você quer que eu leia ou você quer que eu mande aí no chat pra você ver? Pode ler a dúvida, daí eu vou respondendo. Joselio Marques perguntou: então o TDD é formado de vários testes unitários, correto? Ele é formado de vários testes, o TDD? Sim, para você aplicar TDD no seu projeto, você vai escrever uma série de testes unitários, né? Ele é a base para a implementação do TDD. Só que o TDD em si, ele não é só testes, ele é vamos assim dizer, uma filosofia de desenvolvimento. Você desenvolve, você vai estruturando a sua aplicação em pedaços menores, justamente para facilitar daí a implementação e a execução desses testes de unidade, né? Beleza. Tem outro aqui, Lucas Lopes. Quando a gente primeiro escreve o teste e depois escreve o nosso código real com a intenção de fazer o teste passar, é TDD? Entendeu? Sim, seria trabalhar aplicando o TDD, né? Uma coisa que acontece, infelizmente, muitas vezes, é que você pega um projeto já pronto e que não tem nada de testes, né? E daí o pessoal questiona, poxa, mas eu queria começar a utilizar isso e o projeto já está pronto, não faz sentido. Na verdade, o que você pode estar fazendo é você começar a utilizar testes, né? A funcionalidade já está pronta, mas você escreve os testes que você acha relevantes para estar validando a aplicação, né? E depois das próximas vezes que você fizer modificações no projeto, você já vai ter um conjunto de testes para ser executado e com isso daí validar mais rapidamente, né? Aquilo que você modificou, né?
Areta, Beleza. consiga exportar os resultados do teste para algum formato? Exportar os resultados do teste, né? Não consegue exportar. Então, o que dá para você estar fazendo é o seguinte, você utilizar ferramentas de integração contínua, né? Tipo o Jenkins, o VSTS, que daí você consegue integrar com eles e eles gerarem relatórios, né? E esses relatórios, daí você tem a opção de enviar por e-mail, de repente emitir um PDF disso, né? É uma coisa que o pessoal acaba fazendo bastante. Legal. Lázaro Campos aqui perguntou, sabe aqueles símbolos que apareceu do lado ali, aquelas notações que apareceu quando você estava fazendo? Sim. Ele falou que ferramenta que faz isso aí? Qual a ferramenta que você utiliza para aparecer isso? Então, na verdade, assim, é do próprio Visual Studio, né? É um recurso que vem nas versões mais recentes, né? No caso, na versão paga, que é o Enterprise, né? Ah, tem que ser pago o negócio. Na gratuita não tem. Só que assim, é essa parte que eu mostrei aqui, né, que ele vai mostrando, exibindo no código. Agora, esse Test Explorer aqui, que ele analisa o projeto de testes e lista daí o resultado dos testes, isso está em todas as versões do Visual Studio. Certo. Tem outra aqui. Bruno Matuquilong. No teste foram usadas 4 entradas e foram adicionadas aos annotations. E se eu tivesse milhares de testes para uma função? É aquilo que eu falei, você tem me foge o nome aqui agora, né? Geralmente eu uso inline data mesmo, mas você tem parâmetros aqui com o XUnit que você tem condição daí de ler de um banco de dados. Então você tem uma tabela com uma carga grande de situações, você estaria apontando para lá, leria esses parâmetros e faria isso ainda assim de maneira parametrizada, né? Legal. Joselio Marques. Seria fácil para utilizar o TDD nos testes de serviços WCF ou Web API? Então, na verdade, assim, o TDD ele é um teste para pequenas porções de código, né? E até vocês viram aí, eu aponto direto para o método, para a classe que vai estar sendo testada, eu tenho condição de fazer o debug disso. O que o pessoal acaba utilizando com serviços é o seguinte, a gente tem ferramentas como o Postman e o Fiddler, né, para fazer teste, mandar requisição tal. No caso do Fiddler, a gente consegue ele é uma espécie de sniffer, né? Ele fica vendo para onde vai a requisição e já captura isso para a gente. O que acaba acontecendo muitas vezes é que você vai ter métodos num projeto seu que se comunicam com um serviço. Então, esses métodos você pode escrever testes de unidade. Agora, quando você precisa interagir direto com o serviço, você tem essas outras ferramentas, né? O que aconteceria na prática com TDD falou é que assim, você vai ter o seu projeto lá, que é uma Web API ou um WCF, vai ter as classes e os métodos lá, e você vai ter daí também um projeto que testa essas classes e esses métodos, né? Boa. A Areta aqui agradeceu a sua resposta. Aí Josélio Marques, mas com o Fiddle, acho que ele é assim, Fiddle, mas com o Fiddle não é automatizado? É manual? O Fiddler, na verdade, assim, você preenche os parâmetros e manda uma requisição para um serviço, né? Para uma API, um WCF. Então, assim, ele não é que nem como que é o nome? Que eu acabei, desculpe, eu confundi. Ele não é que nem teste de unidade, né, que você escreve código, mas ainda assim ele deixa gravado e você tem condição daí de reutilizar aquilo que você mandou, né, efetuando um novo teste, mas é uma ferramenta. Tem uma outra ferramenta
para isso. Eu não me lembro o nome agora, mas que o pessoal utiliza bastante para teste. Daí, o SoapUI utiliza bastante para teste de web services e APIs, né? Então, todas essas ferramentas, quando você faz um teste, ela fica gravado aquele teste. Só que, claro, não vai gerar código, é no formato da ferramenta, né? Deixa eu ver, gostaria de saber como é feita a mecânica de chamar os testes unitários a partir de um cara como Jenkins. Por exemplo, seria uma linha de código para executar? Na verdade, assim, para .NET, os testes que são executados tem um comando específico no caso do .NET Core. E o Jenkins vai acabar fazendo isso por trás dos panos. Se quiser, até mostro aqui rapidamente. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos mostrar. Basicamente, o Jenkins faria isso, né? Deixa eu abrir aqui, beleza. Eu estou aqui no Visual Studio, deixa eu abrir aqui o diretório do projeto de testes, né? Vou abrir aqui o prompt. Está bem visível a fonte aí, Michel? Dá para ver legal. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou digitar aqui o comando .NET Test. Ele vai começar a fazer um processamento aqui, está fazendo o build do projeto de teste, né? Então notem aqui, ó, teve 4 testes, nenhum com falha, execução de teste bem sucedida. Então, na prática, uma ferramenta que automatize isso, como o Jenkins ou o Visual Studio Team Services, eles vão acabar rodando no .NET esse comando aqui para executar os testes e daí avaliar o resultado que foi produzido. Só que assim, a gente não precisa digitar esse comando lá, ele vai ter opção daí de trabalhar com .NET Core, por exemplo, e já vai entender daí que tem que fazer esse tipo de coisa, né?